Você já deve ter ouvido falar dessa equação do segundo grau, ou então da função quadrática, que é a função que se relaciona com a equação do segundo grau. Mas o que pouca gente te diz é que o que a questão vai te cobrar é qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo dessa função aqui. E é isso que eu vou te mostrar agora. Meu Deus do céu, Léo, eu não sei nem o que é primeiro grau, como é que tu vai falar pra mim de segundo grau? Calma, calma, relaxa. Vamos devagarzinho, equação, grau, segundo, você vai entender isso aqui, tá? É bem tranquilo, bem tranquilo. O que é uma equação? 1 igual a 1, isso aqui é uma equação. Agora sim, 1 igual a 2, isso aqui não é equação porque isso não é igual, tá? Então, tudo aquilo que tem um igual e que é uma igualdade, a gente chama de uma equação. Só que aí tem um detalhe, Esse negócio de grau aqui, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que é uma equação que tem uma letrinha. Por exemplo, assim, ó, x mais 2 igual a 7. X mais 2 igual a 7. Você já até pode pensar aqui, ó, qual é o valor de x aqui? Que número que eu somo com 2 que dá 7? É o número 5, né? Então x aqui é 5. Qual é o grau? O grau dessa equação aqui? É só a gente olhar o número que está aqui, ó. Tem um númerozinho escondido aqui, invisível. Esse número aqui é invisível, mas ele existe. Ele existe, tá? Que número que está aqui, quando não tem nada, a gente diz que tem o quê? Tem 1. Por quê? X elevado a 1 é o mesmo valor de x. 4 elevado a 1 é 4. 6 elevado a 1 é 6, tá? Não altera. Então a gente diz que tem um 1. E se tem o número 1 no x, é porque é primeiro grau. É primeiro grau. Se fosse assim, ó, x elevado a 2 mais 3 igual a 0. Qual é o grau dessa equação aqui? É do segundo grau. Por quê? Porque é o númerozinho que está aqui, ó. Agora, se tivesse assim, ó, x elevado a 2 mais x elevado a 3 igual a 9. E aí, é segundo grau? É terceiro grau? É terceiro grau. Por quê? Você vai pegar sempre o maior deles. O maior. O númerozinho maior que tiver aqui junto com o x vai ser o grau daquela equação, tá? Então a gente já entendeu o que é uma equação, o que é primeiro grau, o que é segundo grau. É só isso. Simples assim, tá? Simples assim. Só que aí também existe esse negócio chamado função. E o que é uma função? O que é uma função? Função, imagina como se fosse uma maquininha. É uma máquina que de um lado você joga aqui, vamos supor uma máquina que faz sorvete. Então essa máquina que faz sorvete, você joga aqui um pouquinho de açúcar, joga aqui um pouquinho de gordura, um pouquinho de creme, não sei o que, passa por essa máquina e sai um sorvete do outro lado. É uma máquina. Só que essa máquina funciona assim, ó. Você vai colocar um número e vai sair outro número lá do outro lado. Ó, você tem aqui, ó. Você vai colocar um número aqui, no lugar desse x. E qual vai ser o resultado? Vai ser, por exemplo, isso aqui, ó. Entendeu? Eu vou colocar um número aqui dentro. Diz o número aí. Qualquer número. 9? Beleza, 9. Olha aqui, ó. Eu vou colocar um 9 aqui dentro. Coloquei o 9 lá dentro. Quando eu colocar o 9, qual é o número que vai sair? Vai sair o... No lugar do x tem o quê? Tem o 9. Então vai sair o 9 mais 2. 9 mais 2 dá quanto? Dá 11. Então eu peguei essa maquininha, joguei o 9 lá dentro dela, saiu o 11 do outro lado. Tranquilo? Isso que é uma função. Isso que é uma função. Só que existe a função quadrática. Função quadrática. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, que é elevado a 2. Está relacionado com essa equação do segundo grau aqui. Então vamos ver agora um exemplo de uma função quadrática. Ó. Uma função quadrática é uma função assim, ó. Tem aqui o f(x) igual ao quê? Por exemplo, x ao quadrado mais 1. Tá aqui, ó. É uma função quadrática. Por quê? Porque tem um 2 aqui, é do segundo grau. Acabou. Só isso. Agora, então você já sabe olhar para uma função, sabe dizer se é uma função do primeiro grau ou se é uma função do segundo grau. Tranquilinho? Beleza. O detalhe aqui é, quando eu for colocar isso aqui num gráfico, que desenho vai formar? Que desenho vai formar? Ah, mas como assim, Léo? Eu vou colocar um negócio desse aqui num gráfico? Faz sentido isso? Claro que faz sentido. Claro que faz sentido. Vamos imaginar assim, ó. Vou pegar uma função mais tranquilinha. Vamos pegar essa outra aqui, ó. Olha essa outra função aqui. F, vamos pegar assim. Essa outra função aqui, ó. F de x é igual a x mais 3. Então a gente vai desenhar isso aqui num gráfico, tá bom? Num gráfico. E aí, eu vou dizer que o x, ele tá nessa linha aqui, ó. O x tá nessa linha.
Por quê? Porque eu escolhi ser assim, tá? Eu escolhi que os valores de x vão ficar nessa linha aqui. 1, 2, 3, tá? Posso até colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E os valores de x estão aqui. Pode ser pra cá também, ó. Aqui, ó, é o 0. Bem aqui é o 0. Depois vem, ó, menos 1 e continua. Menos 2 e vai embora, vai embora, vai embora. E eu escolhi também que os valores daqui seriam o resultado da minha função. Ou seja, tem a maquininha, aqui tá o material lá do sorvete e do outro lado tá o sorvete pronto. Aqui ó, vai ficar o sorvete pronto, tá? Dependendo dos meus ingredientes para o sorvete, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter um sorvete diferente no final das contas, né? Então deixa eu só ajeitar aqui que eu apaguei. Ó, porque lembra que é assim, ó. Esse X aqui é o quê? É o meu ingredientezinho lá que eu tô colocando para fazer o sorvete. Esse X aqui é o meu ingrediente. Esse f de x aqui, ó, é o resultado. É o sorvetezinho já pronto, bonitinho, lá, só pra gente comer. E isso aqui, ó, é a máquina. É a máquina que vai transformar o nosso ingrediente em sucesso total. É a nossa máquina que vai passar por aqui, vai sair do outro lado. Isso aqui é a máquina, tá? Por que isso faz sentido? Vamos colocar então um ingredientezinho aqui pra ele. Vamos dizer que eu coloquei o 1. Coloquei o 1 aqui. Se eu colocar o 1, qual vai ser o resultado? Vai ser 1 mais 3. 1 mais 3 dá quanto? 4. Então, quando o nosso ingrediente aqui é o 1, o resultado aqui dá no 4, que é mais ou menos aqui o 4, ó. 4. Então, a gente pode até ligar os dois pontos aqui, ó. Quando aqui é 1, lá é o quê? Lá é 4. Quando aqui é 2, o resultado vai ser o quê? 2 mais 3, que é quanto? 2 mais 3 é 5. Quando aqui é 2, o resultado dá 5. Quando aqui é 3, o resultado vai ser o quê? Quando o x aqui é 3, ó, o resultado é 3 mais 3, que é o quê? Que é 6. Que é 6. Aqui, ó, 5, aqui 6. Quando aqui é 4, 3, 4 mais 3 dá o quê? Dá 7. Ó lá, ó lá. Tá entendendo? Tá entendendo o que tá acontecendo? Ó aqui. Olha aqui o encontro, ó. O encontro deles aqui, ó, nosso sorvete. Pronto, esse aqui é o resultado do sorvete. Quando aqui é 5, lá é o quê? Lá é 5 mais 3 é 8. É 8 aqui, ó. Então, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Se eu pegar essa função aqui e jogar no gráfico, vai formar aqui, ó, esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto. Se eu ligar os pontos, acontece o quê? Isso aqui continua. Isso aqui continua para sempre. Pronto. Então, já sei que essa função aqui vai gerar um gráfico que é uma reta. É uma reta. Tá bom? Tá, entendi, Léo, tranquilo. Então, já entendi que essa função aqui gera uma reta. Beleza, ótimo, ótimo. Pronto, só sabendo esse básico, a gente já consegue fazer uma questão do nível 3 dessa Olimpíada. Agora, o detalhe é, eles misturam as coisas. Então, você vai ter que saber de função e tem que saber também de geometria. Bora dar uma olhadinha aqui que você vai entender melhor. Ó, o triângulo retângulo ABC tem catetos de medidas AB igual a 10 e AC igual a 10. Então, tem um triângulo aqui ABC, ele falou que, ó, aqui é 10 e aqui, ó, é 10 também, tá? 10 por 10. E aí ele fala assim, ó, o ponto P está sobre o lado AB. Isso. E ele está a uma distância X de A. Aqui, ó, o ponto P, eu coloquei só o pontinho P para ficar mais limpo, tá? Ele está a uma distância X de quem? De A, que está aqui, ó. Então, essa distânciazinha aqui, ó, é... Vou colocar de outra cor. Essa distânciazinha aqui, ó, é X. Esse pedacinho aqui é X. Viu? E o que mais que ele diz? O ponto Q sobre o lado AC é tal que PQ é paralelo a BC. O ponto Q sobre o lado AC é tal que PQ é paralelo a BC. Então, ele escolheu esse outro pontinho Q aqui, ó, de tal forma que esse segmento de reta aqui, essa linha, esse pedaço, fosse paralelo a esse aqui. Então, esse está paralelo a esse. Tá? O que ele está falando com isso? Não pode ser um ponto Q que fique muito para cá, porque aí não vai ser paralelo. Nem muito para cá, porque aí não vai ser paralelo. Tem que ser exatamente aqui. Então, essas duas são paralelas. E aí ele continua, ó. O ponto R e S sobre BC são tais que QR é paralelo a AB e PS é paralelo a AC. PS paralelo a AC. E aí ele faz o seguinte depois, ó. Ele vai traçar umas linhas daqui para cá, de tal forma para cima, ó. Ele joga do P, ele vai para cima, para que fique paralelo a isso aqui, ó. Então ele vem. Opa, deixa eu melhorar aqui. Aí ele vem lá debaixo do P e vai subindo, ó. E parou. Parou aqui. Esse paralelo a esse. Depois ele sai daqui, ó. Parou.
Esse aqui, paralelo ao de baixo. Esse, paralelo a esse aqui. E aí ele pergunta a união dos paralelogramos. Determina uma região cinza da área de área FX no interior do triângulo ABC. Então, ele vai formar dois paralelogramos, que são esses dois aqui, ó. Esse aqui. Por que é um paralelogramo, ó? Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Formei aqui um paralelogramo. Qual é o outro? É esse outro aqui, ó. Tan, tan, pan, pan. Esse paralelogramo, ó. Esse aqui é paralelo a esse aqui. E esse aqui, ó, é paralelo a quem? A esse lá em cima. Então, eu tenho esse paralelogramo de cima. E tenho também, ó, esse paralelogramo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? E aí, eu fiz a união deles dois. Somando a área dele aqui, mais a área dele aqui. E tem uma parte que repete, né? Mas isso aqui tudo vai formar uma coisa só, que é a tal da área cinza. É a tal da área cinza. E ele diz que esse aqui é o resultado de f de x. Então, ele diz assim, que o f de x é o quê? Representa a área. A área cinza. Então, é assim, ó. Você vai dar um valor de x e a maquininha vai te devolver a área, tá? Essa é a função. Eu dou um valor de x aqui, a maquininha resolve e no final me dá o resultado da área. Então, se o valor de x, por exemplo, na letra A, ó, calcule f de 2. F de 2 é o quê? F de 2, vai ficar assim, ó. F de 2. O que é o f de 2? Quando o valor de x for 2, qual vai ser o valor dessa área aqui? Tranquilo? Quando o valor de x for 2, qual vai ser o valor dessa área? Beleza. Vamos tentar descobrir, então. Se o x aqui for 2, no lugar de x, eu vou chegar e vou colocar aqui 2, então. 2. Tá. Então, vamos colocando as coisas. Se daqui pra cá é 2, daqui pra cá é o quê? Daqui pra cá, ó, é 8. Já pode colocar. Coloca. Vai pensando, vai colocando. Outro detalhe, ó. Se aqui é 10 e aqui é 10, é um conceito que você tem que ter na sua cabeça. Se um triângulo tem dois lados iguais, ele tem dois ângulos iguais. Se um triângulo tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais. Repita isso 1000 vezes. Escreva aqui nos comentários, tá? Se um triângulo tem dois lados iguais, ele tem dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais. Olha aqui, ó. Se um triângulo tem dois lados iguais, 10 e 10, ele tem o quê? Dois ângulos iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual àquele ângulo lá. Vou até colocar assim, ó. Dois tracinhos aqui, dois tracinhos lá. Esse ângulo é igual a esse, tá? E outra coisa que é importantíssima em questão de geometria, ó. Se esse aqui é paralelo a esse aqui, então esse ângulozinho é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulozinho lá é igual a esse ângulo aqui, tá? Então você tem que parar e observar. Se eu tiver coisas paralelas assim, ó. Coisas paralelas. E eu faço um tracinho assim, ó. Tan. Faço um tracinho, por exemplo, assim também. Pan. O que isso quer me dizer? Que esses ângulos aqui que estão juntos com a linha paralela, ó, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é igual a quem? A esse ângulo aqui, ó. Tá? Porque tá junto aqui com a linha paralela. Esse ângulo aqui, ó, 2, 3, é igual ao quê? Esse ângulo aqui, ó, 1, 2, 3. Então, seu olho tem que começar a ficar treinado para isso, tá? Observa isso daqui, observa que isso aqui faz toda a diferença. Então beleza. Beleza, observei, entendi, Léo, entendi, tranquilo. Então, se esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, significa que o quê? Que esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui. Né? Dois lados iguais, dois ângulos iguais, mesma coisa. Então, aqui é 2, aqui é quanto? Aqui é 2, tá? Isso bem que é 2. E aí, a gente pode tentar descobrir já a área desse paralelogramozinho aqui. E depois a área desse aqui. Soma, ver o que acontece e tal. Beleza. A outra forma, que eu acho que é até mais inteligente, é descobrir... Ah, tá. Se eu quisesse descobrir a área só desse de baixo aqui, ó, eu poderia pegar aqui a base dele e multiplicar pelo quê? Pela altura. É assim que a gente descobre a área de qualquer paralelogramo. A base dele, 8. A altura dele, 2. Tá aqui, a altura dele a gente já descobriu. Multiplica, 8 vezes 2, 16. Então a área desse de baixo aqui já é 16. Aí depois descobrir o de cima aqui, tal, tem essa possibilidade também. A outra possibilidade que é mais inteligente, eu acho, é pegar a área total e subtrair o quê? Subtrair a área desse triângulo pequeno e subtrair a área desse triângulo aqui, ó. Certo? Ó, deixa eu desenhar aqui. Eu vou pegar esse vermelhinho aqui e vou pegar o vermelhinho. Esses dois triângulos vermelhos. Se eu pegar o total e subtrair esse... Oh, meu Deus. E subtrair esse vermelho e subtrair esse vermelho aqui, eu vou encontrar a área cinza. Então vamos fazer isso? Vamos subtrair? Bora subtrair. A área desse triângulo pequeno aqui eu já sei, né? Base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2. A área desse aqui é 2, né? Tranquilo? Lembra?
Base vezes altura, divide por 2. Ótimo. Agora, esse outro aqui, eu ainda não sei a base dele, não sei a altura dele. Não sei. Mas a gente descobre rapidinho, ó. Vamos tentar descobrir Vamos fazer uma linha aqui, ó, 90 graus. Baixei aqui 90 graus, retinha. O que acontece? Se essa aqui é paralela a essa aqui, o que acontece com esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Porque a gente já falou que era paralelo. E mesma coisa acontece aqui, ó. Se essa aqui é paralela a essa, então esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Tá? Justamente porque é paralelo. Então a gente já sabe que esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui. Já sabe que é igual. E agora como é que eu vou fazer para descobrir esse aqui, ó? Justamente esse aqui. Mesma ideia, né? Mesma ideia, ó. Vamos fazer assim, ó. Esse ângulo aqui, eu sei que é igual ao quê? É igual a esse ângulo aqui de cima. Por quê? Porque esse é paralelo a esse aqui, tá? Então eles têm vários ângulos iguais. E esse ângulo aqui já é igual a esse ângulo aqui, ó. Porque é igual lá de cima, né? Não é tudo igual aqui. Então esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui. É igual a esse pedacinho. Esse pedacinho aqui eu já sei que é quanto? É 2. Esse pedacinho aqui é 2, porque é o mesmo pedacinho daqui, é 2. Se aqui é 2, aqui é quanto? Aqui é 2 também. Certo? Aqui é 2 também. Então, isso significa que aqui é 2, aqui é 2. Então aqui no meio é quanto? Aqui no meio. Se o total é 10. Pensa, o total é 10. Eu tenho 2 pra cá, 2 pra cá. Quanto é que vai sobrar no meio? 6, né? 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. Então o que sobra aqui no meio é o 6. Esse pedacinho, ó. Vou até apagar aqui que é 8. Daqui pra cá, ó. É o 6. Ó, 2 aqui, 6 aqui, 2 aqui. Total, 10. Total, 10. Tá? Então, a base do triângulo aqui é 6. A gente já descobriu que esse 6 é igual a esse aqui, por causa dos ângulos que são iguais. Esse aqui é 6, aqui é 6. Então, a área dele é o quê? Base vezes altura. Ó, tá assim, ó. Aqui é 6, aqui é 6. Qual é a área dele, então? Base vezes a altura dividido por 2. Beleza? A gente já viu naquela outra aula, né? Como é que eu faço essa continha aqui, ó? 6 vezes 6 dá 36 dividido por 2, que dá 18. 36 dividido por 2, que dá 18. Então, a área desse aqui é 18. E a área desse outro aqui, lembra quanto é que dava? 2 vezes 2, base vezes altura, que dá 4, dividido por 2, 2. A área desse aqui dá 2. Então, é só a gente pegar o quê? A área do triângulo total e subtrair a desses dois aqui. Quanto é que é a área do triângulo total? A gente já sabe também, ó. Base vezes altura dividido por 2. Base é quanto? É 10. Base dele é 10. Vezes a altura, que é 10 também. Dividido por 2. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. O resultado é 50. Então, a área total dele é 50. E eu vou subtrair a área desse aqui e subtrair a área desse aqui. Então, é 50 menos 18 desse aqui, que a gente acabou de descobrir. Menos o quê? 2 desse aqui. Resultado, 30. Beleza? 18 menos 2 aqui já dá menos 20. 50 menos 20 dá 30. Então, a resposta é 30. 30. 30 é a resposta dessa questão. O que você vai precisar explicar lá na hora? Você vai explicar assim, ó. A área total, a área cinza vai ser igual a área total menos a área dos dois triângulos. Então, basta a gente descobrir a área dos dois triângulos. Aí você explica que esse ângulo aqui é igual a esse e esse outro é igual a esse. Logo, esse triângulo aqui é isósceles, então esse pedacinho é igual a esse. A mesma ideia acontece aqui. Aí você vai explicar que, como aqui é 2 e aqui é 2, aqui vai ter que ser 6. Então, a base do triângulo é 6. 6 vezes 6, multiplica e descobre a área. Multiplica aqui, descobre a área, 30. Beleza, né? Beleza. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B, que o tempo está passando. Isso. Letra B. Letra B diz assim, ó. Calcule o F de 8. Calcule o F de 8. O F de 8, ele é um pouquinho diferente. Porque ele tem umas coisinhas assim que são diferentes, ó. F de 8 é uma coisinha assim, ó. F de 8. E aí, o ponto P tá aqui, ó. O que é o F de 8? O P, o 8, o X, não é a distância aqui do A e do P.
Então agora, como o ponto P está aqui e o ponto A está aqui, ó, o X é isso aqui tudo, que é o 8. Ó. Então agora a gente formou um negócio assim, ó. Olha lá a figura, como é que ficou? Olha lá a figura. E quer descobrir essa área cinza aqui. E aí, tem alguma sugestão? Como é que eu vou descobrir a área cinza? Como é que eu vou descobrir a área cinza? Pega a área total e subtrai essa área aqui, ó, do de baixo. Tranquilo, né? Tranquilo. Aqui é 8, daqui pra cá é 8. O total dele é 10. O total aqui, ó, é 10. Aqui também o total é 10. E esse pedacinho aqui vai ser quanto? Esse pedacinho aqui? Lembra? Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Esse aqui tem que ser igual a esse porque o quê? Porque é paralelo. Esse aqui tem que ser igual a esse por quê? Porque é paralelo. Dois ângulos iguais. Dois lados o quê? Iguais. Então daqui pra cá é 8. É 8, é 8. Então qual é a área desse triângulozinho aqui? Qual é a área desse triângulozinho? Olha que besteira, olha que coisa mais besta. Olha aqui. 8 vezes 8 dividido por 2, não é assim? Base vezes altura dividido por 2. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 2, 32. Então a área desse pequenininho aqui ó, é 32. A área do grandão a gente acabou de fazer. Quanto é que era a área do grandão? Era 10 vezes 10, base dele vezes a altura dele dividido por 2. 100, 10 vezes 10 dá 100, 100 dividido por 2 dá 50. Então é só fazer, ó, 50 menos o quê? Menos 32. 50 menos 32 dá quanto? Dá 18. A área cinza é igual a 18. Difícil? Tranquilo, tranquilaço. Não, de boa. Isso aqui foi tranquilo, tá? Agora eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu vou até apagar isso aqui, porque vai ser importante, Olha aqui, eu vou desenhar de novo aqui. E vou deixar... Vamos ver a letra C, ó. Encontre a expressão de f de x para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 10. O que significa isso aí? Um valor de x que esteja entre 0 e entre 10. X pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Tá? Então vamos desenhar aqui o outro exemplo ali da letra A de novo. O outro exemplo da letra A. Aí tinha um ponto P que estava mais ou menos aqui. Aí ele fazia uma linha aqui. Depois puxava paralela aqui. Puxava paralela aqui. Não era assim? Era assim, tá? O que acontece é que o ponto Q, né? E aí, aqui quando o x era 2. Se o x fosse 3, o que ia acontecer? Se o x fosse 3, o ponto P ia um pouquinho para cá. Ponto P ia um pouquinho para cá. E aí, essa reta aqui ia um pouquinho para frente. Ia fazer assim, ó. Se o x fosse 3, ia fazer assim, ó. Pá. Se o x fosse 4, ia fazer assim, ó. Pá. Se o x fosse 5, pá, 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 pá. E vai subindo, vai ficando assim, ó. Até que x seja 8, depois 9 e depois 10. Aí acaba aqui, ó. Porque o x vai estar aqui na ponta. Aí acaba. Quando o x for 10, então, a área cinza some. Então, a área cinza, ela começa aqui e vai ficando cada vez menor, até sumir. Tá? Até sumir. Então ele pergunta assim, qual é a expressão que vai explicar isso aqui? Só que aí, se você observar, existem duas formas de calcular a área. A primeira forma que a gente usou foi subtraindo a área desse triângulozinho aqui. Eu subtraí a área desse primeiro triângulo e a área desse segundo triângulo. Né? Eu pegava o total menos a área desse, menos a área desse. Não era assim que eu fazia? Era assim. E a segunda é, eu pegava o total e subtraía só a área desse aqui, ó. A área desse terceiro triângulo aqui. A área desse triângulo. Eu pegava o total, menos a área dele e já descobria a cinza. Então existem duas formas de calcular. E quando é que vai mudar? Qual é o point aqui que vai sumir? É exatamente quando o valor de x for 5. Porque quando o valor de x for 5, tive aqui no meio, ó. Quando o valor de x for 5, aí eu não vou ter mais esse outro triângulo de cima. Vai ficar uma coisa mais ou menos... O valor de x aqui 5. Aí eu vou subir aqui, ó. A ideia é que ele ficasse assim, tá? E aí a partir daqui eu não vou ter mais esse outro triângulo. A partir do valor 5. O valor 5 é que vai fazer a diferença. Então você tinha que pensar nisso também, tá? Você tinha que pensar nisso. Quando chegar aqui no 5, ó, esse negócio aqui vai subindo, ó, vai subindo. Quando eu chegar no 5, aí eu não vou ter mais dois triângulos, que é esse triângulozinho aqui e esse outro aqui, ó. Esse aqui vai subir até chegar aqui, ele some, tá? Ele some. E aí fica só um triângulo. E aí, por que isso é importante? Porque você vai ter que escrever duas expressões f de x que vão explicar essa área, duas expressões. Uma para esse exemplo aqui e outra para esse exemplo aqui. Vamos fazer desse outro aqui que é mais fácil? Desse aqui. Oh, meu Deus. Esse aqui que é mais fácil, ó. Aqui é 10, a gente não precisa colocar de novo. Ó. Esse de baixo aqui. Qual vai ser a expressão que vai funcionar para qualquer x que esteja depois aqui do 5? Vai ser o seguinte. O f de x, ó. F de x, então, é igual ao quê?
a área total, a fórmula, vamos descobrir a fórmula para todos, ó. Quanto é que é a área total? A gente já descobriu que é 50, a área total do triângulo, menos a área desse aqui, ó. Quanto é que vai ser a área desse triângulo? Se aqui em vez de 8 fosse x, porque não é assim? Aqui agora é o x, aqui agora é o x. Aqui é x e aqui é x. Qual é a área desse triângulo aqui? É o quê? É x vezes x dividido por 2, ó. É x vezes x dividido por 2. Não é a área desse triângulozinho pequeno aqui? X vezes x dividido por 2 é o quê? É x ao quadrado dividido por 2. Então a área dele, da área cinza, é o quê? É a área total, que é 50, menos x ao quadrado dividido pelo 2. Boa? Entendeu? Entendeu, entendi sim. Entendi. Então, acabou. Tá? É isso aqui. Tranquilo? Beleza. A gente descobriu essa daqui. Vamos para essa outra, então. Essa outra aqui. A gente acabou de fazer, de uma maneira geral, vou até apagar essa linhazinha aqui, que eu acho que ela vai acabar atrapalhando a gente. Vai acabar atrapalhando a gente. E aí a gente vai formar esses dois triângulos aqui. Esses dois triângulos. E eles têm uma característica bem legal. Porque, ó, a fórmula dele vai ser assim, a fórmula dele. E lá você explica, lá na questão você vai explicar, ó. Aqui é quando x for maior ou igual a 5. Aqui é quando x for menor ou igual a 5, tá? Menor ou igual a 5. E aí, ó, a expressão aqui vai ser o quê? Vai ser a área total menos a área desse, menos a área desse. Tá? No lugar de 2 aqui, vamos colocar o quê? Vamos colocar o x, tá bom? O x. E aí, ó, a área total é quanto? A área total a gente já sabe, é 50. Vai ser 50 menos a área desse, menos a área desse aqui. Então, vamos colocar assim, ó, menos. A área desse aqui é o quê? É x, base, vezes a altura, dividido por 2. Então, é x vezes x dividido por 2. X ao quadrado dividido por 2. Subtrair a área desse aqui. A área do outro, qual é a área do outro? A área do outro é menos. Lembra que aqui é o x, quando a gente fazia aqui, ó, a divisãozinha. Esse aqui também era o x, esse x aqui é o mesmo x desse aqui, e esse aqui, como é isósceles, é o mesmo x desse aqui, ó, x. Então, esse pedacinho aqui, ó, é o quê? É o 10 menos x, é o 10 menos 2x. Esse pedacinho aqui é o quê? É o 10 menos 2x, tá? 10 menos 2x. Por quê? Porque eu tô pegando 10 menos um x menos outro x. Então, é 10 menos 2x. A base desse triângulo aqui, então, ó, se aqui é 10 menos 2x, aqui também é 10 menos 2x. E aqui também era igual. Lembra que a gente fez? Que era isósceles. Um ângulo igual, outro ângulo igual, então o lado era igual também. Então aqui é 10 menos 2x, aqui é 10 menos 2x. A gente multiplica eles dois e depois divide por 2. Então vai ficar assim, ó. 10. Até apagar aqui. 10 menos 2x vezes o quê? 10 menos 2x vezes 10 menos 2x, base vezes altura. 10 menos 2x. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. E aí, tranquilinho? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí a gente continua fazendo isso aqui. Continua fazendo, multiplica aqui o que tem que multiplicar, não sei o que, vai somando, vai subtraindo, até deixar o mais simplificado possível. O mais simplificado possível. Vamos fazer aqui rapidinho então, ó. Vai ficar assim, ó. Igual a, continuando, 50 menos x ao quadrado sobre 2, menos, aí faz a continha lá, ó. 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes menos 2x dá menos 20x, tá? Por quê? 10 vezes menos 2 é menos 20. O x a gente só repete aqui do ladinho. Menos x. Menos 2x vezes 10, menos 20x. Menos 2x vezes menos 2x, menos com menos, na multiplicação é mais. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar mais 4x ao quadrado. Tudo isso dividido pelo 2. Tudo isso dividido pelo 2. Tá bom? E aí, como tem um menos aqui, ó, tudo isso vai trocar de sinal. Porque é menos isso aqui tudo, ó. É menos isso aqui tudo. Então vai trocar de sinal. Tá 100, vai ficar menos 100. Tá menos 20, vai ficar mais 20. Tá. Tudo isso, tá? Posso até fazer assim. Vamos repetir aqui. Menos x ao quadrado sobre 2. E aí, ó, vai ficar... Esse 2 aqui é o mesmo desse 2 aqui. Então, se é uma subtração de fração, eu posso só colocar o mesmo para eles dois, ó. Vou colocar o mesmo aqui. O mesmo, 2. E agora ficou aqui, ó. O menos 100, o mais 20x, o mais 20x... E aqui o menos 4x ao quadrado. O sinal foi invertendo porque era um menos. Foi só invertendo tudo.
E aí ficou o quê? Ficou, ó, menos 5x ao quadrado. E aqui menos 100. Esse aqui, ó. Olha como é que ficou, olha como ficou interessante. Ficou assim, ó. Esse 50 aqui, eu vou ter que colocar ele sobre 2 para poder somar frações aqui. Para poder somar ou subtrair fração. Tem que deixar ele sobre 2. O 50, ele tá sobre 1. Para ele ficar sobre 2, tem que ser o quê? Tem que ser 100 sobre 2, né? Multipliquei por 2 em cima e embaixo. Ó. Multipliquei aqui por 2, multipliquei aqui por 2. Tá? Só para deixar 100 e ficar com o mesmo denominador. Não alterei o valor. 50 dividido por 1 é 50. 100 dividido por 2 é 50. Não alterei o valor, não alterei nada. E aí a gente vai deixar aqui 100 sobre 2. E pode deixar agora tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. E aí, ó, fiquei lá. O meu menos x. Menos x ao quadrado com menos 4x ao quadrado dá o quê? Eu tenho menos 1x ao quadrado. E menos 4x ao quadrado eu tenho menos 5x ao quadrado. Top, top. Aqui eu tenho, ó, o menos 100. Mais 100 com menos 100 vai cortar, né? E aqui, ó, mais x ao quadrado, mais 20x com mais 20x é o quê? É mais 40x. Mais 40x. Esse aqui, ó, 100 com menos 100 vai embora. Vai embora. E aqui ficou, no final das contas, ficou assim, ó. Menos 5x ao quadrado. Opa. Ao quadrado assim, bonitinho, ao quadrado. Mais 40x dividido por quanto? Dividido por 2. Então, essas duas aqui são as expressões. Eu tenho essa expressão aqui, para a primeira parte, essa aqui. E a outra é essa aqui, ó. Essa aqui, opa, com o menos aqui, lógico, né? O menos aqui faz parte, o menos aqui faz parte. São essas duas possibilidades. Lá na hora da explicação, você não precisa colocar isso aqui, ó. Isso aqui você faz no rascunho e coloca só no final. Tem aqui a expressão inicial. Isso aqui você faz no rascunho e coloca aqui. Igual a isso aqui, tá? Por quê? Porque às vezes você não tem espaço. Não tem espaço, você tem que colocar direto. Então, terminamos essa parte. E aí ele pergunta na letra B. Por quê? Porque ele é bem traiçoeiro. E ele pergunta assim, ó. Para qual valor de x a área f de x é máxima? Máxima, máxima, máxima. Então, qual é a maior área cinza possível? É quando o x aqui é 2, que vai ter uma área cinza aqui, parece que é grande? Ou é quando o x aqui está mais para frente, o x é maior um pouco, aí tem essa área x aqui, sei lá, se é maior, essa área cinza aqui que é maior, não sei se é maior, não sei. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que observar essas duas equações aqui, tá? Eu vou até apagar aqui, ó. Até apagar pra gente não se confundir, não se confundir. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Então tá aqui as duas, ó. F de x igual a isso aqui. E aqui, ó. F de x igual a isso aqui. Tá? São as duas opções. A gente vai ter que descobrir quando é que a área é máxima. Nessa aqui, é fácil de ver qual é a área máxima, né? Porque imagina, ó. A área máxima vai ser quando o x for o menor possível. Porque, ó, é 50 menos esse valor aqui. Então, ó, quanto maior for esse valor, pior. Quanto maior for esse valor aqui, ó, pior. Porque eu estou fazendo menos essa coisa aqui, tá? Então, se, por exemplo, se isso aqui for 20, 50 menos 20, 30. Se aqui for 40, 50 menos 40, dá 10. Fica cada vez menor. Então, o nosso valor de x tem que ser cada vez menor. O x tem que ser o menor possível. O menor possível, menor. Tá? E qual é o menor valor de x possível aqui pra gente descobrir, que a gente pode colocar aqui? Lembra? Essa primeira equação era quando x era maior ou igual a 5. Que é a equação em que só tem um triângulo. X maior ou igual a 5. Então, o x sendo maior ou igual a 5, a gente vai descobrir se o x é de 5 ou mais, o menor valor de x é o 5. Então, vamos colocar o 5 aqui no lugar desse x e ver o que acontece. Ó, se eu colocar o x aqui no lugar desse 5, eu vou colocar aqui, ó. O x no lugar do 5 vai ser 50 menos o quê? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual ao quê? 50 menos 25. 5 vezes 5, 25. 25 sobre 2. 25 sobre 2, 12,5. O resultado disso aqui dá quanto? Dá mais ou menos 40, 30 e não. 38. 37,5. Dá exatamente 37,5. Então a área
Nesse caso aqui de cima, a área máxima é 37,5. Agora a gente precisa descobrir a área máxima nesse aqui e ver qual é a maior e dizer para ele, ó, a maior é tanto, maior é tanto. E existe uma coisinha chamada, que é bom você lembrar, tá? Lembra disso aqui, ó, lembra dessa dica. O x máximo ou mínimo vai ser sempre assim, ó, vai ser sempre o menos b, x, ó, x, o x do vértice, ele chama de x do vértice, é igual ao menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. O que é o menos b? O que é o 2a? Aqui é 40x. Aqui é 40x, ó. Ó, aqui é 40x, tá? Aqui é 40x. Tem uma explicação lógica para isso aqui. Tem um jeito de chegar nesse número aqui. Só que assim, é um pouquinho complicadinho. Ia demorar muito para explicar isso aqui e tal. Se você for para a prova sabendo disso aqui, já, ó, tá na frente de um monte de gente. Tá bom? Então, o x vai ser o menos b sobre 2a. Lembra daquela nossa fórmula de Bhaskara, aquela ideia toda do B, do A, não sei o que? A gente vai usar aqui, então. Ó. O que é o B e o que é o A? O que é o B e o que é o A? O A é quem está junto do x ao quadrado. E o B é quem está junto do x. Tá? O A tem de estar junto do x ao quadrado e o B está junto do x. Vamos colocar aqui, então. Ó. Primeiro a gente vai ter que separar esses dois aqui. Ó. Esses dois aqui. Vai um para cada lado. Esses dois aqui. Vamos só fazer o processo inverso. Então, desse lado aqui vai ficar o menos... Vou colocar essa equaçãozinha depois aqui. Desse lado aqui a gente vai ter, ó, o menos 5x ao quadrado, repetir, sobre 2, tá? E do outro lado vai ter o quê? Mais 40x sobre 2. A gente pode até dividir, ó, 40x sobre 2 é o quê? 40 dividido por 2, dá 20. Dá 20, então vamos tirar isso aqui. 40 dividido por 2 é 20. Vamos só chegar aqui e colocar, ó, 20x. 40, 20x. E aí, menos b sobre 2a. Não é assim? Menos b sobre 2a. O que é o valor de b? O valor de b é quem está junto do x. O valor de b é quem está junto do x. Então é menos 20. Menos 20 sobre 2a. A é o valor que está junto do x ao quadrado. Então é isso aqui, ó. O valor de a é isso aqui, ó. Isso aqui que é o valor de a. É quem está junto do x ao quadrado. É isso. Então, o valor de a é duas vezes o valor de a. Duas vezes o quê? O valor de a, que é menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2. 2 vezes 2 aqui, ó. 2 está multiplicando. Aqui o 2 está dividindo. O que acontece? Vai embora. Vai embora. Por quê? É como se eu dividisse aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes qualquer número dá ele mesmo. Então nem precisa. Tá? No final sobrou menos 20 e menos 5. Ó. Menos 20 aqui. E aqui sobrou o quê? Menos 5. Menos 20 dividido por menos 5 dá quanto? Dá 4. Menos 20 dividido por menos 5 dá 4. Então o valor máximo vai ser quando o valor de x for 4. E qual vai ser esse valor? Então o valor máximo da área vai acontecer quando o x for 4. E você pode até fazer o teste se quiser, ó. Tá falando aqui que o x é 4? Vamos colocar aqui x então, no lugar dessa formulazinha. Colocar o x igual a 4 e ver o que acontece. Bora? Bora fazer isso? Eu vou apagar até esse aqui de cima, ó. Vou apagar esse aqui de cima pra gente fazer o teste. O teste. X é 4. Então vai ficar assim, ó. Menos 5 vezes x ao quadrado. Menos 5 vezes o quê? Vezes x ao quadrado, que é o quê? 4 ao quadrado dividido mais 40 vezes x. 40 vezes 4. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá? Dividido por 2. O que acontece? Menos 5. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes menos 5 dá sabe quanto? Sabe quanto? Menos 80. Menos 80. Então aqui, ó. Na primeira parte, menos 80 aqui. 40 vezes 4 dá 160. Mais 160. Tudo isso dividido por 2. Menos 80 mais 160 é como se fosse 160 menos 80. Que dá 80. 80 depois, aqui em cima, dividido por 2, dá quanto? Dá 40. Então a área cinza, nessa formulazinha, seguida essa formulazinha que a gente descobriu, a área 40, que é maior que a área de 37,5. É maior. Então, realmente, a resposta é essa aqui. X igual a 4, porque a área será 40. Quando x for 4, a área será 40.
E a outra opção que você poderia, segunda possível solução, era você pegar essa fórmula aqui e desenhar o gráfico dela, E aí você veria que ia formar uma coisa mais ou menos assim, ó, mais ou menos. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Se você fosse fazer no gráfico, essa funçãozinha aqui, ó, ia ficar assim. Se o x for 0, vamos colocar, se o x for 0, a área vai ser quanto? 0 vezes 0 aqui vai dar 0, vai 0. 0 vezes 40 vai dar 0. 0 mais 0, 0. 0 dividido por 2, 0. Então o ponto aqui ia ser 0. Então aqui, ó, aqui são os valores de x e aqui são os valores da área, certo? Eu vou colocar um valor de x e vai ter um valor da área depois. Se o x for 0, a área é 0. Se o x for 1, quanto é que vai ser a área? Se o x for 2, quanto é que vai ser a área? Se o x for 3, quanto é que vai ser a área? Se o x for 1, vai ser o quê, ó? 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 5, menos 5. E aqui, ó, 40. 40 menos 5 daqui, 35. 35 dividido por 2 dá mais ou menos 17,5. Aí você vem e coloca aqui, ó. Quando x é 1, aqui dá 17,5. E aí, ó, quando x é 1, aqui a gente encontrou o 17,5. Ficou um pouquinho torto, mas a gente ajeita. 17,5, tá aqui, 17,5. Se o x for 2, vai ser, ó, 2 elevado a 2, 4 vezes menos 5, menos 20, e aqui, menos 20 desse lado aqui. Aqui, 2 vezes 40, 80. 80 menos 20, 60. 60 dividido por 2, 30. Se o x for 2, a gente até tinha feito, né? 30. Vai dar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui no 30. 30. Se o x for 3, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menos 5, menos 45. E aqui, 3 vezes 40, 120. 120 menos 45 tinha dado aqui, menos 45. Vai dar 75. 75 dividido por 2 dá quanto? 75 dividido por 2. Mais ou menos... se fosse 80 dava 40. 40 menos 2,5. 37. É, 37,5, né? 37,5. Aí vai dar aqui 37,5. Ela tá afiada aí, não tá no cálculo 37,5. Se fosse 4, olha o que está acontecendo com o gráfico. Se fosse 4, o que ia acontecer se fosse 4? 4 ia dar 40, a gente acabou de ver, que é aqui, ó. 40. Se fosse 5 ia ser 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes menos 5 dá menos 125, e aqui 5 vezes 40 dá 200. 200 menos 125 dá 75. 75 dividido por 2, olha, deu o mesmo valor aqui, 37,5. Então vocês estão percebendo que começou a crescer, aumentar, e agora está diminuindo. Se fizer com 6 aqui, ó, já vai dar o quê? Já sei qual valor, até o valor que vai dar. Se eu fizer com 6, vai dar o próximo, que é esse aqui, ó, porque é simétrico, vai dar exatamente esse aqui, ó. Esse pontinho na altura do 30. O próximo, na altura aqui do 17,5. E assim vai. Aí formou um negócio, uma figurinha chamada uma parábola. Olha aqui a parábola. Passando por todos eles, depois vai caindo, até acabar, tá? Formou uma parábola. E o ponto máximo dessa parábola caiu justamente aqui no nosso ponto 4, que é o que a gente descobriu, beleza? Essa aqui era outra forma de fazer a questão também. Você podia só desenhar e ver que o ponto máximo era o 4, tá? Então, beleza? Você acabou de ver que essa aqui era a resposta. Beleza, então, eu acho que você deve ter entendido. Ó, se não entendeu, assiste de novo, devagarinho. Pode comentar aqui embaixo, que eu vou tentar tirar a tua dúvida, tá? Esse aqui é um assunto que, quando a gente está vendo pela primeira vez, parece ser difícil. A gente vai ter que ver algumas vezes para conseguir se habituar com isso aqui. Mas é tranquilo, tá? Isso aqui é bem tranquilo mesmo. É só ter um pouquinho de prática, um pouquinho de paciência para esse negócio aqui entrar na nossa cabeça e a gente não errar mais esse tipo de questão, tá bom? Foi um prazer imenso tentar te ajudar um pouquinho nisso aqui e a gente se encontra no próximo vídeo que vai vir em breve, muito em breve, tá? Tchau!